esse momento de isolamento ele veio para trazer para nós um afinamento, né? A gente dá. Agora acho que a gente vai voltar dando mais valor ainda aos encontros na casa, né? No local, né? Aos nossos encontros na casa de Deus. E são experiências que a Bíblia diz que o final, o que a experiência deve produzir em nós é esperança, né? E a esperança, ela faz com que a gente não se confunda mais com nada, né? Então, de alguma maneira, o povo de Deus, segundo a palavra de Deus, nós sempre vamos sair melhores de situação de tribulação. Sempre, a palavra de Deus sempre vai se cumprir. Quando a palavra de Deus diz para a gente, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que amam a Cristo, ela também está dizendo que os dias maus também cooperam, né? Não são só os dias bons, os dias de lutas, e nós vamos passar por dias de luta, dias de guerra, né? Dias de tribulação, e todos eles vão cooperar para a nossa vida, né? Se trata de um processo, conforme foi anunciado na chamada do culto de hoje, né? Na mídia, que existe um processo a ser vivido. Eu, você, todos nós vivemos um processo, né? O problema é que volta e meia a gente se coloca numa posição como se eu tivesse o poder de finalizar o processo, tá entendendo? Finalizar o processo, e nós não temos esse poder, né? Tolo é aquele que pensa que tem esse poder de finalizar os processos que Deus tem na nossa vida. Nós não temos esse poder, não diretamente, né? Vamos dizer assim, não diretamente, porque eu tenho o poder de fazer com que esse processo que a gente vive, a gente tem o poder de fazer com que ele se estenda. A prova disso é o povo, quando o Senhor os tira da escravidão e diz para eles, olha, vou libertar vocês, vou usar alguém que eu queira, ao meu prazer, da minha vontade, do jeito que eu quero, a minha escolha, a minha determinação para liderar vocês, para tirar vocês, para tirar vocês do cativeiro, mas vou endurecer o coração de Faraó. Ele não vai liberar vocês. Então, nesse processo, mas esse povo já sai com um entendimento, e o entendimento hoje que nós temos é que o diabo não vai entregar de mão beijada pra gente. A Lani Tinoco que entrou, o John Nascimento, seja bem-vindo, John, Kátia, a Márcia, com a família, que Deus abençoe. Eliane já está aqui no Facebook. Então, a Sandrinha chegou, Deus abençoe. Então esse processo que a gente vive, que o povo de Israel viveu quando eles estavam saindo das mãos de Faraó, eles já saíram de lá com o entendimento de que não seria de qualquer maneira, que haveria retaliação, que haveria aflição, mas ouvindo isso da boca do próprio Deus, que resolve tirá-los do cativeiro e mandar para um lugar próprio para o povo, para a terra prometida, vamos dizer assim, para o lugar prometido,
já era mais do que suficiente para eles entenderem que tudo iria dar certo, que haveria um processo complicado, que o diabo iria se manifestar para que isso não acontecesse, mas Deus havia falado, dado a vitória, e isso ia acontecer e ponto final, morreu o assunto. Luziane chegou aqui no Facebook, seja bem-vinda e Deus abençoe. Então, houve um processo ali. O problema é que nós não queremos ou temos a dificuldade de entender que o processo que a gente está passando não é para a nossa morte, mas é para a glória de Deus. O povo estava agarrado lá, mas era para a glória de Deus, era para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que eles entendessem no processo de sair da mão de Faraó até a chegada no lugar, na terra preparada para eles. No meio desse processo, o fim disso tudo era que o nome do Senhor fosse glorificado. Luci Tinoco Carvalho, seja bem-vinda, Luci. Fofão chegou aqui agora também pelo Instagram. E isso tudo, eu não acredito assim, não acredito em coincidência, eu acredito em propósito. E essa semana a gente estava conversando, eu estava conversando com uma irmã, e a gente falando sobre processos, né? E... é sua mãe, Luci Tinoco Carvalho. Ah, tá, é Luci Tinoco, desculpa. Luci, eu não sabia que o nome dela era Luci, jura? Seja bem-vinda. Mais uma vez. A Igreja Quarto Solo ama você. Enfim, conversando com essa irmã, né, sobre um processo, sobre esses processos que nós passamos, né, todos nós passamos por esse processo. Eu passo por esse processo, passarei por outros processos. A Luci Tinoco Carvalho está passando por esse processo e já a vitória vem na mão. Então, todos nós passamos esse tipo de processo. O que vai dar o diferencial na nossa vida é como a gente passa por esse processo. Que maneira que a gente vai passar por esse processo? E a melhor maneira de se passar por processos com Deus é deixando Ele conduzir tudo. Amém? É deixando Deus conduzir tudo. Por que eu te falo isso com essa propriedade? Porque eu já tentei fazer do meu jeito. E me lasquei. Eu e Eliane. Ela está no Facebook, vocês podem perguntar para ela. Eu já tentei, nós já tentamos algumas vezes tentar do nosso jeito. Não fluiu, parceiro. Não fluiu. E então o Senhor trouxe ao meu coração a seguinte coisa. Lani Tinoco, seja bem-vinda. Deve ser da família também, né? Charles Moretti, seja bem-vindo. Vivian, chegou agora no Facebook. Enfim, quando nós caímos num processo com Deus, alguns anos atrás, e boa parte de vocês já sabe parte de como foi esses processos que nós vivemos, o que a gente passou e tudo mais, né? Teve acidente, teve problema de financeiro, teve perda de casa, e teve, enfim, um caminhão de coisas que aconteceu, que na ocasião foi o nosso processo, foi parte do nosso processo. E hoje eu quero trazer para vocês, e eu estava lendo mais uma vez, né, a questão em Jeremias 18, quando ele fala o vaso do oleiro e a impenitência do povo, né? O vaso na mão do oleiro, quando Deus chama Jeremias, fala assim, diz para ele ir até a casa do oleiro, e lá ele iria falar com o oleiro, ele iria falar com Jeremias,
E Jeremias, ele decide, né? Ele desce, vai até a casa do oleiro. E eu vejo muita gente pregando em relação a descer a casa do oleiro como um ato de humilhação, de humildade, de descer, né? Desce a casa do oleiro, né? E durante anos a gente cansou de ouvir, e o Senhor falou assim, tem que descer, para subir tem que descer, e pai, não vou entrar nesse mérito que é cada doido com sua mania. Mas eu quero falar o seguinte a respeito desse processo, porque na verdade, no meu ponto de vista, a Bíblia mostra para mim que o que Deus queria mostrar para Jeremias e para Judá era a respeito de processo. Um olheiro, uma pessoa que trabalha fazendo peças de barro, de cerâmica, o olheiro existe todo um ritual, todo um processo, né, para que esse olheiro venha trabalhar esse barro, essa argila, ao ponto de fazê-la ser transformada em algo produtivo, algo especial, algo da vontade daquele que o manuseia, daquele que o faz. Então, e esse processo ele não se inicia diretamente na máquina, né? Naquela roda do oleiro. Ela não se inicia ali. Ela se inicia antes disso tudo. Isso começa antes. Esse processo, ele vem antes. Ele vem, esse barro, ele vem no formato de um bloco, mais ou menos assim, olha. O tamanho dessa Bíblia aqui, imagina um bloco de barro, nessa espessura, mais ou menos, e que deve ser colocado, um quadrado que deve ser colocado num lugar redondo que é para girar. E eu vendo algumas aulas de fazer, né, de olheiro, né, ensinando a como trabalhar o barro, a primeira coisa que ele faz quando ele vai trabalhar o barro é amassar todo esse barro, fazer da forma quadrada, ele se tornar uma bola, para aí sim ele poder botar no centro daquela máquina que começa a girar aquilo ali e ele conseguir moldar com as próprias mãos. Então esse processo ele já inicia antes. Ele já se inicia o olheiro pegando o barro, um bloco quadrado ou retangular, e arredondando ele com tapa e água. Então o negócio já começa venenoso pra gente, parceiro. Porque o barro e esse vaso que vai vir a se tornar algo, somos nós. E o olheiro é o próprio Jesus, é o próprio Deus. E você fica achando que o processo de Deus com você vai ser algo muito light. Vai ser algo muito delicioso. Vai vir do formato que você quer. Vai vir do jeito que eu quero. Ai, Jesus, que coisa gostosa. Senhor, eu quero assim, eu quero assado. Eu estou dizendo para você, eu estou rindo, porque eu passei nisso. Se você foi um bloco de quadrado, de barro, quadradão, eu fui 10 vezes maior do que você, elevado à 10ª potência. Não tem jeito. Vai doer. Tem que ser amassado, não tem jeito. Vai doer pra chuchu. Vai doer. Por quê? Eu tenho um amigo que eu não vejo há muito tempo, mas eu tenho um amigo que é olheiro, e eu já fui até a olaria com ele lá, vi fazendo vaso e tudo mais, fazendo aquilo tudo. Eu vi ele fazendo, e no meio daquele processo de começar a moldar o barro, antes disso tudo, antes dele começar a moldar, porque vão ter olarias que vão trabalhar com barro já, um barro especial,
sem nada, show de bola, vai amassar, vai fazer a bolinha, vai botar lá. Mas esse amigo meu trabalhava com um barro vermelho, aquele barro vermelhão, aquela tabatinga vermelha. Ele trabalhava com aquilo ali. E ele tinha, uma das unhas dele era grande. E eu achava que era vaidade, mas não. Tem um porquê. Ele pegava aquele blocão de barro, botava no meio daquela desgraça lá, daquele negócio que gira lá da máquina, e ele começava a amassar aquilo ali, enfia os dedos por dentro assim, ó, e vai amassando aquilo. Mas no meio disso aí, ele tinha sensibilidade no dedo para achar pedrinhas no meio do barro. Se liga aí, ó. Ele tinha a sensibilidade nas mãos e nos dedos, em todos os dedos, para achar pedrinhas no meio do barro. Eu não sei se você já comprou um vaso com um vaso pronto, já seco, né? Desses que são mais baratos, que você vê aquele buraquinho assim, tipo uma pedrinha querendo sair. Então, ele tinha o cuidado de tirar aquelas pedrinhas. Ele vinha, rodava aqui, trouxe rodando, e daqui a pouco ele sentia uma pedrinha, ele puxava assim e já arrancava aquela pedrinha no meio do barro ali, ó. Arrancava. Essas pedrinhas são as nossas manias, o nosso ego. Essas pedrinhas são as suas manias, os seus vícios, são os meus vícios, as minhas manias, o meu ego. Hã? As pedrinhas têm que sair para sair um vaso perfeito. Porque se você lendo todo essa parte que fala, até pelo menos até o versículo 9, vamos até o 9 só. Porque o 4 diz o seguinte, ó: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, na mão do oleiro, tornou-se a fazer outro, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E a gente ainda não está no processo de fazer. Nós estamos no processo de tirar as pedrinhas. Então a gente vem como um bloco de barro, cheio de pedra, cheio de impureza, cheio de problema. E o que eu estou falando aqui, eu não estou falando da sua personalidade, pelo amor de Deus, não entenda isso. Eu não estou falando de personalidade. A personalidade é o tipo do barro que Deus quis. Ele quis o barro, ele poderia ter usado qualquer outra coisa, cimento, seja lá o que for daquela época lá. Mas ele poderia ter feito de qualquer outra coisa, ou de cerâmica, ou outro tipo de barro, ou ele poderia definir algum tipo de barro aqui. O barro, cada um tem a sua personalidade, você tem a sua, eu tenho a minha. E ponto final. Mas o que Deus vem trabalhando nesse barro de uma maneira que ele venha fazer com que eu me torne aquilo que ele quer que eu seja. E não que eu me torne aquilo que eu quero, porque o vaso por si só não tem poder algum sobre si. O barro por si só não tem poder algum, não tem opinião alguma. Ele só tem propósito. E esse propósito é fazer com que o vaso venha estar perfeito conforme a sua vontade. Eu estava onde? Ah, tá. Então, não fique no seu mundinho achando que o processo vai passar com o final, chegar um final com um vaso que depois de passar pelo crivo de tudo, tenha imperfeições. Porque Deus não te fez e nem quer que você viva uma vida de perfeição, Pombas. Mas você insiste em viver do teu jeito. Você insiste, nós insistimos, o ser humano insiste em querer viver da maneira que lhe apraz. Se que Deus quiser fazer, tem que ser do meu jeito.
Não rola. Tu vai sofrer, bebê. Vai chorar lágrima de sangue. Porque não é do teu jeito. E você vê um monte de gente frustrado, vai se frustrando na presença de Deus, vai se frustrando dentro de igreja, vai se frustrando na vida, vai se frustrando no casamento, nos relacionamentos, porque não entende de que o barro não tem poder algum sobre si mesmo. Ele não se molda. Ele não se molda. Ele não fica na posição que ele quer, ele fica na posição que o oleiro colocar. E o vaso, aquele bloco de barro, quando é colocado sobre aquela placa redonda que gira, o barro, quando é colocado ali, até se ele ficar fora da direção, fora do centro, ele começa a rodar assim, ó. Ó, pegou um boneco do posto perdido, ó. De modo que o oleiro tem que molhar as mãos e ir puxando aquele barro para o centro. Tem algo extraordinário nisso aqui. Tem algo, como diria aquele personagem de uma novela, acho que é do Roque Santeiro, que ele fala, fenomenal. Tem algo aqui fenomenal. Porque aquela roda da olaria, onde o barro gira, onde é trabalhado o vaso ali, se aquele vaso, não, aquele pedaço de barro não é colocado no centro daquela placa redonda que gira, ele começa a rodar torto, de forma que o barro, a tendência dele é começar a se espalhar, a perder a direção, e ele não consegue fazer nada com aquilo ali. Ele só consegue a partir de colocar aquele vaso no meio da placa, centralizado, de forma com que ele põe as suas mãos ali e a coisa vai girando, a coisa vai tomando forma, mas é no centro, e esse centro dessa placa se chama vontade de Deus. Não é vontade do Jorge. Não é vontade do Jorge, porque se for pela vontade do Jorge ficar fora do centro, eu vou rebolar, eu vou sair da posição, vai dar qualquer coisa, menos um vaso. E eu vejo muita gente insistindo em viver a alguns graus fora do centro, porque dentro desses alguns graus fora do centro, o oleiro já não tem domínio sobre o barro girando, ou seja, o oleiro, Deus já não tem domínio sobre a minha vida, de forma que eu vivo da maneira que eu quiser, eu faço do jeito que eu quiser, eu tenho as minhas perdas e tenho os meus ganhos, o problema é meu e vamos que vamos. Mas a Bíblia vai me chamar, quando eu estou nessa posição, ela vai me chamar de pobre, cego, miserável e nu. A Bíblia vai me chamar de tolo. Porque esse chamado à casa do oleiro para Jeremias era um recado para o povo de Deus acerca de arrependimento. Acerca de arrependimento. Então, o barro tinha que ser colocado no meio. As pedras, as impurezas, o meu pecado, as minhas manias, o meu ego, o meu jeito Laurinha de ser, o meu complexo de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, continua. Mas toda vez que o oleiro começa a trabalhar e vai catando essas pedrinhas, ele quer arrancar isso de mim. Então é o momento da gente entender que essa parte do processo, ela é necessária para que Deus venha arrancar algumas coisas, para que Deus venha moldar algumas coisas, Deus venha centralizar você aonde Ele quer, para que você venha entender que não é de acordo com a tua vontade, homem de Deus, mulher de Deus, frufru de Jeová. Esses dias eu recebi uma mensagem e falava o seguinte, alguém chamando, fala, homem de Deus,
Como é que você está? Pedrada no inferno. É necessário, você vai ter que entender, ceder isso. Cede isso, pelo amor de Deus, não tem o que você fazer. Amém? Posso ler um amém aqui? Ou foi todo mundo embora e me largaram aqui da pista? Nós temos que entender isso. O processo não é para nossa morte, é para que Deus venha nos tornar o que Ele quer. O propósito venha se cumprir na nossa vida. É desse jeito que funciona. É isso que Deus quer de nós. E isso que o Senhor quer da gente. Que a gente venha se permitir ser colocado no centro da vontade dEle. Que a gente venha se permitir que Ele venha tirar essas pedrinhas do meio desse barro. Se permita isso de uma vez por todas. Nós devemos nos permitir isso de uma vez por todas. Não é para você morrer, entenda. Você não vai morrer nesse processo. É uma palavra profética. Eu estou te falando isso garantido com o que a palavra de Deus está dizendo para mim aqui. Eu estou te garantindo isso. Você não vai morrer nesse processo. Você vai sair melhor para a glória de Deus. Você vai sair melhor. Você vai sair muito melhor. Acredite. Creia. Creia nisso. Acredite nisso. Esse processo não é para sua morte, é para a glória de Deus. Continua sendo. Tudo é para Ele, por Ele, para Ele. Deus não tem prazer na minha morte nem na sua. Deus não tem prazer no seu sofrimento, meu irmão. Acorda, irmã. Deus não quer ver você morrer nesse processo. Deus só quer te purificar para te tornar aquilo que Ele quer que você seja. Porque depois do vaso pronto, aí Ele enche. Aí Ele enche. E a outra coisa, outro processo, a coisa continua, a coisa vai evoluindo. O processo ele é evolutivo. A Bíblia diz que esse processo do olheiro, ele coloca na roda e ele começa a girar aquilo ali e começa a dar molde, vai moldando aquilo ali, vai dando forma. Mas a Bíblia diz que chega um momento que o vaso se quebra. E esse quebrar aqui, ele tem no original dele, ele tem algo a ver com apodrecer. Né? Se você voltar em Jeremias 13, 7, que fala a respeito do cinto de linho, que estava escondido e que quando é encontrado ele estava roto, ele estava apodrecido. Ele tem quase que o mesmo sentido aqui. Mas o que importa é que nesse momento em que se quebra, ou se apodrece, ou se estraga, ou se frustra, ou se desvia, ou seja lá o que for de negativo que ocorra ao formato do vaso, ou seja, que ocorra a finalidade de Deus para nós, quando esse vaso ele se quebra, Deus vai e pega aquilo tudo ali, como qualquer olheiro faz, ele embola aquilo tudo de novo e faz um novo vaso conforme a sua vontade. A frustração do primeiro vaso não faz com que Deus aborte o barro, mas ele faz com que ele reinicie, dê um restart em outro vaso. Então, de qualquer forma, nesse processo,
E eu não sei em que fase desse processo você está, se você ainda está no blocão de barro quadrado, e Deus ainda está dando aquela amassada para deixar redondinho. Se você está no processo de tirar as pedrinhas, ou se você está no processo de começar, de centralização, ou se você está no processo de começar a moldar, ou se você está no processo de quebra, onde você quebrou. Mas independente do processo que você possa estar vivendo hoje, a notícia boa é que Deus não aborta você e a mim. O oleiro não aborta o barro, não aborta aquele barro e joga fora. Ele olha para aquele vaso que se partiu, que abriu a massa e torna a amassar e parte para algo novo. Eu vejo pessoas, eu vejo tanta gente sofrendo tanto no meio do processo, porque olha para o processo como algo muito negativo, porque esse processo de dor, esse processo esse processo da atuação do oleiro sobre o barro é incômodo, ele é desconfortável, ele é molhado, ele é incômodo, sabe? Não se trata de algo sólido e nem se trata de algo líquido, se trata de um meio termo, nem meio barro, meio tijolo, algo desconfortável, algo estranho, que tira a gente do sério, que tira a gente, tira o nosso sono, que tira o nosso entendimento, desmancha o nosso entendimento, mina. Se nós não entendermos que Deus está no controle da nossa vida, isso mina a nossa fé, isso vai esvaindo a nossa fé, porque a gente começa a querer entender o porquê que o oleiro está fazendo daquela maneira. Como que pode ser, se na verdade eu queria ser um vaso quadrado, dá menos trabalho, junta as paredes só e vai colando aquilo tosse, e não precisa girar, não precisa de mão, não precisa de nada, mas Deus quer fazer de nós algo melhor. Você, quando sair dessa situação, você vai sair uma pessoa melhor, mais sólida, mais firme, mais aprazível, mais com um potencial maior de guardar tudo aquilo que Deus tem para nós, toda aquela unção, todo aquele azeite vai poder ser derramado dentro de você, de modo que não se perde, mas que todo aquele que chega até você encontra acesso, encontra beleza, encontra funcionabilidade. Vê em você, Deus precisa ver, depois de pronto em nós, algo funcional, um crente funcional, um crente que tenha aparência de vaso, mas que não fique só na aparência, que seja capaz de suportar tudo e todos no meio desse processo. Mas você precisa entender de uma vez por todas que a necessidade do processo de aguardar. Porque tem momentos na vida que a Bíblia nos ensina que há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para matar, tempo para viver, tempo para parar, tempo para andar, tempo para falar, tempo para ficar calado. Há tempo para tudo. Isso se aplica ao processo. No meio do processo você vai ter que entender o que é necessário para aquele tempo, o que é preciso naquele momento, porque senão você bate pino, senão o povo fica doido, a gente fica doido mesmo. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. O meu tempo não é o tempo de Deus. E quando a gente se debate muito entre os grilhões, os anos vão se passando, o tempo vai se passando,
tudo vai se passando e você continua sendo uma pessoa frustrada, você continua sendo uma pessoa amargurada, você continua servindo de para-raio para todo mundo, você continua servindo de esgoto emocional para todo mundo, você continua se tornando o para-raio, o monturo para todo mundo, para todos e até para você mesmo. Você está num processo, nós estamos num processo. Isso não quer dizer que você está sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você. Deus está contigo. Deus está contigo. Ovelha de Deus. Deus é contigo. O Espírito Santo de Deus é contigo. Eu conversando com essa irmã essa semana, e ela falou assim, não, eu já identifiquei isso aqui em mim, já identifiquei aquilo em mim. Cara, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Quando no meio do processo, você começa a entender e a analisar você mesmo. Começa a olhar para você mesmo nesse processo e ver se realmente os terceiros são só... a culpa cai em cima de terceiros só. E eu achei assim extraordinário quando essa irmã falou assim, cara, você já está meio caminho andado já, porque você entendeu tudo. Você entendeu que esse processo já te deu, você já deu o start já. Deus já deu o start. Você já começou, já entendeu. Você já entendeu que o processo veio não é para você morrer, mas te purificar. É como o ouro e a prata que tem que ser refinado, tem que ser aquecido, tem que passar pela fornalha, tem que derreter, tem que tirar a impureza, tem que arrancar tudo. E só eu posso fazer isso em mim mesmo. Só eu posso fazer isso. Só eu posso olhar para mim e falar assim, esses aqui são as pedrinhas que estão em mim. E o olheiro vai só arrancando. Quer que eu tire? Eu tiro. Pum. Meu ego, puf, eu tiro para você. É isso? Você reconheceu? Reconhece que essa impureza que eu reconheço, tira, pode arrancar. Eu não quero, tira de mim, puf. E vai arrancando as impurezas, vai tirando. Até que eu venha estar pronto para o próximo passo desse processo na mão do olheiro. E Deus vai nos moldando, Deus vai te moldando, vai te preparando. Mas você precisa ter maturidade espiritual o suficiente para poder entender isso de uma vez por todas, ao invés de ficar batendo cabeça. Ao invés de ficar rosanzando por aí igual a galinha sem cabeça. Sem direção. Sem atitude. Sem o norte. Quando Deus está a todo momento falando para você, ei, para de se debater. Sou eu que estou fazendo, eu sou o olheiro desse negócio aqui, eu que estou mandando aqui, eu que estou girando. Enquanto a roda do olheiro estiver girando, está no meu controle, deixa comigo, eu vou fazer. E o diabo que se vire para lá, mas fique tranquilo, eu estou na direção, vou te dar vitória. E não se preocupe com nada, eu vou colocar tudo no seu devido lugar. E quanto a isso, não há nada que o inimigo possa fazer, porque quando eu estou na mão do olheiro, não entra mais ninguém na olaria. Glória a Deus. Xaramanaia. Quando eu estou no processo com Deus na olaria, quando o barro está na olaria, só é o oleiro e o barro. Não tem mais ninguém. Não tem diabo, não tem nada. Não tem parente, não tem cachorro, não tem vizinho, não tem o diabo que o carrega. É só você e Deus. Ponto. Que é melhor do que isso, meu irmão? Você está no meio de um processo que você sabe que é Deus que está contigo fazendo essa obra, mexendo, moldando o barro, tirando as pedrinhas que possam estar ali, e tudo sempre com as próprias mãos. Deus não precisa nem de ferramenta, o olheiro quase não usa ferramenta alguma. Aleluia! Ele só usa as mãos e água. Glória a Deus. Ele só usa as mãos e água. Espírito Santo.
que a todo momento fala a você assim, olha, ei, vambora, acorda, comadre, vamos embora, deixa eu mexer nisso aí, deixa eu trabalhar, a roda já está girando já, e você está fora da direção, não está no centro, eu quero você no centro da minha vontade, solta o freio da tua vida, solta a rédea, deixa que eu faço, vai ser melhor, é menos dolorido, mas você fica fora do centro, sacudindo ali igual um barro doido ali, igual um boneco do posto no meio do processo ali. Deus fala assim, ei, eu vou colocar a mão em você. E o oleiro sempre trabalha com as mãos molhadas. Sempre molha a mão do lado e deixa aquele barro deslizar na mão dele, aquele barro moldável, obediente. Não tem o que o barro fazer no meio daquele processo, a não ser se entregar e deixar fazer. Faz, Senhor, faz, molda aí, vai. É simples, é tão simples que chega a ser complicado, é um paradoxo. Mas Deus quer fazer. Jeremias desce, vai até a casa do oleiro para aprender com o oleiro o que Deus queria fazer com o seu povo. Então, em nome de Jesus, se permita entrar nesse processo. Eu vejo muita gente que Deus chama, coloca, inicia o processo, mas a pessoa fica tem um coração tão altivo, tem uma convicção humana tão exacerbada dentro dele, que ele não pretende, ele acha que a maneira que ele vai fazer, que ela vai fazer, é melhor do que a maneira que Deus vai fazer. E nisso as pessoas vão se afastando da voz de Deus, vão se afastando de onde Deus o colocou, vão se afastando do centro da vontade dele e se colocam no centro da sua própria vontade e cada vez estão mais distantes de Deus e não percebem. Estão perdidos nos seus pensamentos, nas suas convicções, que são falhas, que são humanas, que são pecaminosas, porque a Bíblia nos garante que isso aqui pesa para o pecado. Aí entra, sabe o quê? A vaidade. Vaidade ao extremo. Um ego, um narcisismo. Se tornam verdadeiros psicopatas espirituais, que não se deixam ir para o processo, mas também não permite que ninguém vá. Como é que está a tua vida hoje? Está boa? Está tranquila? Está favorável? Como é que está o teu processo? Em que fase do processo você está hoje? Para de ficar tentando se dar desculpas. Para de ficar colocando culpa em terceiros. Para de ficar apontando. Para com isso. Para de ficar se menosprezando. Para de ficar achando que você é só um bloco de barro. Você não é um bloco de barro. Você é um projeto de Deus. Você é um propósito de Deus. Existe algo grande dentro de você. A cruz do Calvário foi para você se tornar o vaso que Ele quer que você seja. Um vaso de honra. Porque a Bíblia também vai nos mostrar que existem vasos de desonra. Mas você não. Você foi chamado para ser um vaso de honra. Você foi chamado para grandeza. Eu profetizo e te garanto, segundo essa palavra que me garante falar isso para você, vai passar, você vai vencer,
mas aceite o processo. E o processo que eu estou dizendo não é você se fazer de coitado de fariseu, não. É você se fazer barro na mão de Deus, ao ponto de deixar Ele fazer tudo que tem que fazer. Faz segundo a tua vontade, que eu cansei de me mexer. Eu cansei de me debater. Diga isso para Deus, diga isso para o olheiro. Diga isso para ele. Não é possível que todo o processo de amassar o barro não te fez entender nada ainda na tua vida, pelo amor de Deus. Eu não posso passar pelo processo de Deus, de o oleiro pegar um bloco de barro quadrado antes de colocar na roda do oleiro e começar a amassar aquilo ali, até me dar um molde de que ele possa manipular, até ele me deixar de uma maneira que ele possa me manipular. Então Deus, quando pega aquele bloco, aquele oleiro pega aquele bloco quadrado de barro e ele começa a amassar de forma que ele consiga manusear. É você, sou eu, cheio de mania, cheio de problema, cheio de palhaçada, cheio de mimimi, e ele vai amassando a gente, vai amassando, e dói mesmo. Aleluia! Mano, sério. É necessário ser amassado. Ele não vai te matar. Mas, pastor, tu não sabe o que eu já estou sofrendo. Se você está passando por perrengue, se está difícil, é porque Deus já começou o processo e você só precisa entender. Então deixa, solta o freio. Não tem mais o que fazer. Uma vez, eu vou contar uma experiência para vocês. Eu tinha um ônibus. Eu fui fazer um frete para uma igreja. Eu e Eliane. Um ônibus velho demais. Aí eu fui com o ônibus. No meio do caminho deu um problema lá. Eu não entendi o que era muito bem. Fui embora assim mesmo. A gente subiu. Aí eu perguntei para o irmão: irmão, onde que é a igreja? Ele falou: lá no pico, lá no pé do morro. Lá no pico do morro. Aí eu falei: glória a Deus, vamos embora. O ônibus subiu. Show de bola. Acabou o culto. Na hora de ir embora, não tinha freio. Aí eu falei assim: Eliane, agora lascou. O que houve, filho? O freio acabou, não tem freio, o carro não faz ar, o ônibus não está fazendo ar, não tem freio nessa birosca e tem que descer o morro e tem que levar o povo para casa. E agora? Aí eu falei assim: Eliane, desce, fala pro povo descer e esperar lá embaixo, tira todo mundo da frente, que eu vou descer com esse ônibus aí mesmo. Vamos embora. E seja o que Deus quiser. Aí eu entrei no ônibus, liguei, e nada do ponteiro do ar subir pro freio. Eu falei: Jesus, segura essa chubaca, segura esse bagulho até chegar lá embaixo. Não deixe ninguém atravessar na frente, Senhor. Tira os postes, tira tudo. Porque eu tenho que descer com esse bagulho. Porque eu preciso desse dinheiro de qualquer maneira. Falei: Senhor, me ajuda. Aí eu liguei o ônibus, meti uma primeira, embiquei o troço para baixo, entreguei o espírito. Falei: Senhor, estou na tua mão. Pede perdão dos meus pecados. Fiz o sinal da cruz. E ó, soltei a alma e fui embora. O ônibus desceu aquele morrão em pé, meu irmão. De primeira, agarradinho. Falei: Senhor, 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 Senhor. Olha, naquele dia aqueles anjos trabalharam igual um miserável, porque para segurar aquele canhão que eu tava, aquele ônibus, meu irmão, só Jesus. Falei: Senhor, bota seus anjos acampados, deitados nessa rua, segura tudo, usa São Jorge, o que você quiser. Aí desceu, pá, foi. E é exatamente o que você tem que fazer. Pega a tua vida, tem que descer esse morrão, entrega na mão de Deus e vai, meu irmão. E deixa Deus fazer de uma vez por todas. Você fica se debatendo com tanta coisa e não consegue entender que você está num processo, você não vai morrer. Eu estou te garantindo, você não vai morrer. Eu dei trabalho para anjo, eu dei trabalho. Aquele dia, eu acho que o anjo daquele dia pegou férias de 3 anos de seguida. Aquele ali se lascou.
O Miguel, Gabriel, Rafael, Manuel, tudo quanto é El ficou lá no dia, lá se lascou para segurar o... Mas Deus deu a vitória. Então, meu irmão, no meio do processo que você não tem o que fazer, vou fazer o quê? Não tem o que fazer. Você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa estar sensível à voz de Deus. E no meio do processo, você tem que entender que alguns princípios devem ser mantidos. E os princípios estão aqui, ó. Deus me trouxe hoje aqui, nos colocou hoje aqui diante dessas câmeras para nos dizer o seguinte: vocês ainda estão em processo, não é para morte, não é para vergonha. Estão apontando? Deixa apontar. Estão batendo cabeça dizendo, tem mais jeito para essa aí? Deixa bater. Estão lançando palavra de maldição sobre a tua vida? Deixa lançar. Estão te chamando de otário, otária? Deixa chamar. Deus vai se apresentar a cada um de nós. Deus vai mostrar a cada um que apontou, que disse que não tinha mais jeito, cada um que colaborou com o diabo para tentar perturbar a tua vida, cada um que se lançou, se colocou entre o processo seu e Deus, cada um que se colocou entre o processo, entre você e Deus, entre o seu propósito, entre a sua vitória, cada um que se colocou entre você e o propósito de Deus, vai ter que dar conta disso. Deus não dorme. Creia nisso. Deus não dorme. Deus não se permite escarnecer. Ninguém se mete no meio de um processo de Deus e sai ileso. Ninguém. A Bíblia não mostra ninguém. Ninguém que se coloca entre você e o propósito de Deus sai ileso. Todo aquele que se mete e que aponta o dedo, todo aquele que lança a palavra maldição, todo aquele que tenta se apossar daquilo que é seu por direito, todo aquele que tenta tomar a tua família, todo aquele que tenta contra o teu casamento, todo aquele que tenta contra os bens teus, todo aquele que tenta contra a tua vida espiritual com Deus, vai ter que se ver com o próprio Deus. Deus não se deixa escarnecer. Deus, eu vejo um evangelho muito light. Estamos vivendo um tempo muito light do evangelho. Mas só que o Deus que nós servimos, Ele ainda dá a vida e tira a vida. Deus ainda dá a vida e tira a vida. Ninguém mexe com a menina dos olhos e sai inteiro. Ninguém. Você está no processo, esse processo vai passar, já vai acabar. Em nome de Jesus. Virão outros, mas esse vai acabar. E eu garanto a tua vitória em nome de Jesus. Daí o vaso fica pronto. Aquele vaso bonito, né? Vamos imaginar esse copo aqui, ó. Aí o vaso fica pronto, bonitinho, da forma que quer. Aí ele vai e passa uma linha assim de nylon por baixo para descolar da mesa. E esse vaso vai para a fornalha. Desculpa aí, mas tem mais um pedaço aí. Esse vaso é pego e vai para a fornalha. E ali coloca-se ele em contato com fogo. E ali ele é forjado, o vaso é forjado. Ali ele mostra para que veio. Ali é o processo, se o olheiro fica olhando, ver se vai rachar ou se vai aguentar. E aí?
Está disposto? Está disposto a ser provado no fogo? Está disposto a ser provado, conforme, se eu não me engano, Timóteo fala, que devemos ser provados para, se aprovados, sirvamos? Ou você vai passar por tudo isso, por esse processo que você está passando, e ficar da mesma maneira e ser reprovado no fogo? Quando Deus coloca você e eu, quando Deus te capacita, te prepara, tira, vai arrancando toda pedra, todo cisco, todo carrapicho. Quando Ele vai arrancando aquilo tudo ali e joga a gente no fogo, é o momento que Ele nos prova. Ali é o momento, ali é a antessala da vitória. Ali é o último degrau para alcançar a vitória de Deus. É ali onde Deus vai falar assim, ó, se tu passar disso aí, eu vou derramar de uma vez só tudo que eu tenho para você. Glória a Jesus. Aleluia. Sabe o que é Deus dizendo? Fica firme. Se você não for o daqueles que retrocedem, eu vou derramar a tua vitória na tua mão de uma vez só. Eu vou te encher de uma vez só. Aí vem prosperidade, aí vem paz, aí vem casamento, aí vem filhos, aí vem tudo, tudo vem no pacote. Aí vem a honraria de Deus, vem tudo. E agora você vai definir se você vai sair dessa fornalha rachado ou inteiro, pronto para receber isso tudo. Se você vai passar por essa fornalha, por esse tempo de provação do fogo, com fogo de Deus, para Ele poder olhar para você e dizer assim, agora você é capaz de receber tudo que eu tenho para te dar. Agora sim eu posso te entregar, agora sim eu posso fazer. Enquanto isso, não adianta você bater perna, não adianta você bater cabeça, não adianta você fazer biquinho, não adianta. Não adianta você procurar respostas em outras coisas. Não adianta você procurar respostas humanas. Não adianta você procurar respostas em pessoas que não podem te dar respostas. Não adianta. Que Deus precisa que eu sinalize para Ele a todo momento, olha, eu estou aqui. Está doendo, mas está nas tuas mãos. Faz o que lhe apraz. Faz a tua vontade. Para de querer ficar dando de jeitinho para Deus. Pare de querer ficar tentando criar maneiras, atalhos. Deus não aceita atalho, meu irmão. Se você está na mão do oleiro, deixa Ele tratar, deixa Ele fazer de uma vez por todas. A gente não pode se colocar numa posição de vaso pronto, quando na verdade nós ainda estamos como barro informe ainda. Eu vejo pessoas que estão na fase de forma ainda. Aí começa a trocar os pés pelas mãos, aí o olheiro olha e fala assim, eu não gostei desse vaso. Vamos reiniciar o processo. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, Nazareno, aquele que vive e reina para todo sempre, amém. Para de se debater. Pare de se debater. Pare de se debater. Pare de querer não estar na mão do oleiro. O processo ele é doloroso por um tempo. Ele é desconfortável por um tempo, porque você está tão habituado à tua vidinha. Você está tão habituado, nós ficamos tão habituados àquela vidinha nossa, mais ou menos. A gente se molda tão fácil aos atalhos, que quando Deus quer nos colocar no lugar certo, a gente ainda fica mastigando, ainda a gente fica assim não, Senhor, assim não. Não quero esse formato, eu quero
Não é de acordo com a tua vontade, não é do jeito que você quer. Enquanto você fizer do teu jeito, vai continuar dando o que deu até agora. E se eu estiver errado, você pode me dizer aí, não, pastor, eu fiz do meu jeito e deu certo. Eu estou vivendo um mar de rosas, eu estou vivendo uma benção. Eu não consegui. Se você conseguiu, depois você me liga em box e me dá a planta, porque eu não consegui, eu também não consegui conhecer alguém que até hoje fez do seu jeito, se moldou, um vaso se moldando, ele mesmo se fazendo. Eu nunca vi, não conheci, tentei e não deu certo. Não conheço ninguém que tentou do seu jeito, com as suas convicções, do seu jeito de pensar, não deu certo. Quando não é segundo a voz de Deus, é porque quebrou princípio. E quando eu quebro o princípio, as coisas não funcionam. Quando eu quebro o princípio, não adianta, a minha oração não chega no teto. Quando eu quebro princípios, não adianta eu clamar o sangue do Cordeiro. Quando eu quebro princípios, quando eu não ouço a voz de Deus, ou quebro princípios, ou faço os dois ao mesmo tempo, não adianta eu falar, ai Jesus, que o machado não era meu. Então, não adianta. Não adianta você achar que do teu jeito é o jeito certo. É só você analisar a sua vida. Analisa aí, pô, vê se deu certo. Vê se está tudo certinho. Não, pastor, eu fiz do meu jeito, tá top. Depois eu vou te passar a receita. Muda o meu nome para cachorro, se você conseguir isso. Se alguém conseguiu isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia garante para mim que isso é impossível. Mas quando eu permito que Deus venha manipular a minha vida, que Deus venha direcionar, me indicar, quando eu permito que Deus venha sinalizando a minha vida, dizendo vai, anda, para, fica quieto, não se mexe, faz, não faz. Quando eu começo a permitir Deus fazer isso, a coisa vai tomando forma. Eu vou começando a agradar a Deus, Deus vai começando a se agradar de mim, dizendo, olha, ele não entende, mas se permitiu viver o que eu estou colocando ele viver. Aí tudo começa a fazer sentido na nossa vida. Tudo começa a ter lógica, tudo começa... Porque existe um princípio para todos nós. E esse princípio para todos nós, para ver tudo acontecer na nossa vida, se chama fé. Fé. Se a Bíblia diz, se você crer, você vai ver a glória de Deus, ponto. Não tem mais. Se a Bíblia diz pedir, pedir, dar-se-vos-á, ponto. Não tem mais, não tem vírgula. É a fé. Eu creio. Eu creio. E assim será. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, assim farei. Então, isso que você está vivendo hoje, esse processo, ele só se prolonga durante muito tempo, essa fase de quebra vaso, monta de novo, quebra vaso, volta poleiro, quebra vaso, volta. A gente pode ficar vivendo isso o resto da vida, a vida inteira. A gente pode passar a vida inteira na presença de Deus, Deus só fazendo isso. Tu quebra e vai lá, desmonta, faz outro segundo a tua vontade. Aí tu vai, volta, faz de novo. Até quando nós vamos viver esse processo? Deus não quer isso de nós. Deus quer que a gente viva algo novo. Deus quer preparar o vaso, joga no fogo, forja, sai preparado, sai com formato, sai firme, pronto para receber todo o azeite, toda a unção sobre ele, tudo aquilo que Deus prometeu, todas as promessas, toda a prosperidade, todo o dinheiro, tudo que Deus tem de bom, de melhor, porque dinheiro é bênção de Deus para a nossa vida também, tá? Santo.
Quando Deus vê que eu estou preparado para receber tudo isso de volta, a honra, a glória, tudo, Ele tem tudo para nos entregar, colocar na nossa mão e falar assim: olha, o propósito se cumpriu, agora receba em nome de Jesus. O que você quer? Qual o teu processo? Em que fase você está hoje? A minha ideia é que você se coloque na posição de tão humilde ao ponto de se entregar para Deus trabalhar, e que deixe toda a soberba que não te levou a lugar nenhum. Muita gente que está fora da casa de Deus, está fora da presença de Deus, não porque o diabo, não, por causa de orgulho. É por causa de orgulho. Acho que o orgulho é um dos piores sentimentos que o barro pode ter. Orgulho é um dos piores sentimentos que um vaso, depois de pronto, pode ter. Eu sei o que eu estou fazendo. Deus está nada. Sepulcro caiado. Lata vazia. Só faz barulho. Mas não tem nada dentro. Porque não se permitiu ser trabalhado pelo olheiro. Não deixou o olheiro fazer da forma que da sua vontade. E é inevitável. O olheiro quebra, desmancha o vaso mesmo. Desmancha mesmo. Ele tem o poder para isso. De me quebrar, de te quebrar, de te... Vou fazer de novo. Vai, segura. Não é para você morrer, eu te amo, mas eu vou fazer você de novo. De acordo com a minha vontade. Eu vou fazer de novo, ó. Aí dói, o processo dói. Mas bobo é aquele que acha que... Comigo não. Comigo não. Davi passou por isso por um momento. Pecou, arquitetou a morte, engravidou a mulher do outro, fez o que fez, ocultou tudo, deixou tudo travadinho, guardadinho. Aí Deus usa Natan, vai até ele e fala assim: meu rei, um homem que tinha muitas ovelhas, resolve fazer um churrasco, e ele tem muitas ovelhas, boi, tem tudo, e agora ele quer fazer um churrasco e pega a única ovelha, o único animalzinho, a ovelhinha de um irmão lá atrás, que só tinha ela, que tratava como um parente, que tinha um amor, um xodó com aquela ovelhinha, e ele pega aquela ovelhinha e faz um churrasco. O que você acha que deve fazer com um cara desse, hein? Mata, restitui o que ele pegou e mata, passa a espada, regaça, senta o pau nele. Aí Deus fala assim: muito obrigado, profeta, dá licença, agora é comigo. Aí Deus entra na situação e fala assim: esse homem é você, Davi. Aí dá aquele discurso todo na cara dele, dizendo: se você tivesse me pedido, eu não teria te dado mulher. Agora aquilo que você fez em oculto, eu vou fazer para todo mundo ver, para tu aprender. Nós não estamos isentos de pecado, de errar, mas não devemos permanecer. O barro não pode permanecer. A gente não pode, como barro, futuro vaso, insistir em manter as impurezas dentro de nós, as pedrinhas dentro de nós. Não é saudável. E toda vez que eu faço isso, toda vez que eu permito, não, mas eu posso. Eu sou o cara. Eu estou preparado. Mas ainda tá, o barro ainda está mole, não foi nem para o fogo ainda. Mas está se achando o galaxiano. Com todas as impurezas, com todas as pedrinhas dentro do barro, com tudo que no meio do processo ainda, e se
debate tanto, se esperneia tanto, porque eu tenho que ter, eu tenho que fazer, eu tenho, e Deus está falando assim, você não está preparado ainda. O processo ainda não acabou, você ainda está no meio do processo. Aguarda só mais um pouquinho, que quando você sair, você vai sair uma pessoa muito melhor. Mas nós não queremos. Não queremos aguardar esse processo. A gente não quer aguardar esse processo chamado olaria de Deus. E não se trata de conhecimento, se trata de sensibilidade ao Espírito Santo, se trata de, como barro, entender que é a mão de Deus que está ali, ó, molhada de Espírito Santo, conforme o olheiro sempre molha as mãos e trabalha o barro ali. É dessa maneira que eu me sinto sensível e confortável de, no meio de um processo tão difícil, tão complicado, tão dolorido, sem conhecimento, sem o vaso não tem a presunção de definir o que ele vai ser, do formato que ele vai ter. Ele não sabe o que vai ser, aonde ele vai ser colocado, em que lugar da casa aquele vaso vai ser colocado, se ele vai se tornar um vaso dentro de uma igreja, dentro da casa, se vai ficar no quarto. Ele não sabe. Ele não tem, e por si só, nós não devemos ter essa presunção dentro de nós, de achar que quando eu estiver pronto, Deus vai me colocar num lugar muito, não, o lugar que Ele me colocar está ótimo, porque a vontade dEle vai prevalecer na minha vida, de modo que eu não me importo qual o formato que vai ter. O que me importa é o que esse olheiro vai fazer de mim depois, o que ele vai colocar em mim depois, e me importa depois ele me chamar de vaso de honra e não de desonra. Então o processo dói, sim. Muitos vão tentar te humilhar no meio desse processo, e já tem gente aí que está me ouvindo que está sendo humilhado. Que está doendo, e o diabo está olhando, batendo palma, dizendo: acabei com ele, acabei com ela, agora findou, agora eu lasquei a vida dela. Mas dentro de você tem que estar dizendo assim: eu estou na mão do olheiro, minha vida está na mão de Deus, esse processo vai acabar, isso vai passar, e quando passar, o nome do Senhor vai ser glorificado, e tudo vai ser colocado no seu devido lugar, em nome de Jesus. Quero ser boca de Deus na tua vida hoje para dizer para você que esse processo vai acabar e o nome do Senhor vai ser glorificado e tudo vai ser colocado no seu devido lugar. E quanto a isso, não há nada que o diabo possa fazer. Glória a Deus. Nada, não há nada que o diabo possa fazer. E todos aqueles que tentaram colocar as mãos no meio do processo, conforme eu falei, que no processo é só você e Deus, é só o olheiro e o barro, não tem mais ninguém, é você nas mãos de Deus, é o barro na mão do olheiro, não tem mais ninguém, mas todo aquele que tenta colocar a mão no meio desse processo, vai se ver com o olheiro. Glória a Deus. Eu quero profetizar na tua vida, não vai morrer um, Deus vai deixar todo mundo de pé para ver que o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Deus vai manter, Deus vai dar longevidade de vida para cada um que se meteu no meio desse processo, para saber quem é o Deus que você serve. Você não é qualquer um, você não é um largado, você não é um pedaço de lama, você é barro na mão do olheiro, só. E isso é a palavra que tem que sair da tua boca. É isso. Eu estou num processo com Deus. Se pudesse, eu andava com uma placa aqui pendurada no meu pescoço, em obra. Processo ainda. O diabo que se vire. Isso, Márcia. Eu estou em construção. Está acontecendo aqui dentro uma grande obra, aqui ó, dentro uma grande obra, que o diabo quer impedir de qualquer maneira, mas ele não tem poder, porque
É as mãos do oleiro que está sobre mim. Estou nas mãos de Deus, eu estou nas mãos de Deus. O teu processo está na mão de Deus. E vai acontecer. A restituição vai acontecer. Teu casamento vai ser restaurado. Os teus filhos vão ser abençoados. A prosperidade vai chegar. A porta vai se abrir. Essa renovação do teu entendimento vai acontecer desde que você permita Deus fazer isso. Renova o teu entendimento. Mas nunca dê o gosto pro diabo de ver uma lágrima no teu rosto de tristeza. Porque o teu Redentor vive e por certo se levantará em teu favor. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu quero profetizar na tua vida hoje. Eu quero garantir uma certeza dentro do teu coração de que o teu processo só falta isso aqui, ó. Eu profetizo em nome de Jesus que você não vai ficar 40 anos rodando em volta desse processo aí, não. Abra mão das suas convicções. Não tente fazer a matemática da fé. Não tente. Fé não é para você entender. Fé é para você viver. Creia somente e verás a glória de Deus. Elias, quando ele desafia os 450 profetas de Baal, tinha tudo contra ele. Olha só, hein? Olha o que Deus está falando para você. Presta atenção no que Deus está falando para você. Bia Conrado, Deus abençoe. Presta atenção no que Deus está falando para você. Tudo estava contra Elias. Olha só. O mundo diz que você pode se tornar fruto do meio que você vive. Tinham 450 profetas de Baal e só tinha ele. 450 profetas de Baal e só tinha ele. Mas ele tinha uma certeza tão plena no Deus que ele servia e que Deus não se deixaria escarnecer, que depois daquele alvoroço todo que eles fizeram, ele restaura o altar, prepara o holocausto, enche de água, molha a lenha toda, por várias e várias vezes, ele inunda aquilo ali, e depois ele faz uma oração. Ele diz: Senhor, mostra que tu és Deus. Mostra que tu és Deus. Eu acho que essa é a oração mais fantástica, uma das mais fantásticas que a Bíblia mostra pra gente. Senhor, mostra que tu és Deus e eu sou teu servo. Manda fogo do céu aí. Sacode a roseira desse demoniado todo aí. O que pode estar faltando no teu processo é isso. O que pode estar faltando no teu processo é isso. Mostra, é falar para Deus, mostra que tu és Deus. Que eu sou tua serva. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui, está aí. O Espírito Santo de Deus está aí na tua vida aí. Está agora aí, do teu lado aí, junto contigo. Diga isso para ele, mostra que tu és Deus.
Mostra que essas lágrimas que descem do meu rosto, mostra que isso não é em vão. Mostra que tu és Deus. Sandra, diz isso para Deus. Mostra que tu és Deus. E tu vai ver essa casta de demônio toda caindo por terra, em nome de Jesus. Mostra que tu és Deus. Mostra que tu és Deus e eu sou teu servo. Eu sou tua serva. Mostra, Senhor, que tu és Deus. Mostra. Diga para Deus, Senhor, olha as palavras de afronta. Olha as palavras de afronta. Escuta, Senhor, o que o inimigo está falando a meu respeito. Diga isso para Deus. Abaixurianda, calabacanta, né? Mostra, fala para Deus. Se levanta para a guerra. Deus nos chamou para isso. Nós temos que nos levantar para a guerra. O diabo é que é derrotado. Em nome de Jesus. Isso não é fé por fé. Isso não é determinismo. Isso é fé em Deus. Se Ele diz, Ele cumpre. Mostra que tu és Deus. Mostra para aquele demônio lá que existe um Deus na minha vida e que tem uma mulher que dobra o joelho todo dia aqui. Charamando, sério. Aleluia. Mostra que tu és Deus, Senhor. Mostra que tu és Deus. Derrama fogo, lança fogo dos céus. Olha as palavras que estão sendo lançadas lá, nas entrecâmaras, nos cantos. Olha as palavras de maldição que estão levantando contra mim. Olha o que estão tentando usurpar da minha vida. Mostra que tu és Deus. O teu Redentor vive, igreja, e por certo ele se levantará em teu favor. O nosso Redentor vive. Nós não servimos a um Deus feito por mão humana. Se Ele fez, Ele faz e fará. Eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus, que todo o processo, tudo aquilo que estava atravancado na tua vida, seja liberto agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava preso, tudo aquilo que estava agarrado, tudo aquilo que o diabo tomou posse, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor arranque das mãos dele com raiz e coloque tudo nas tuas mãos em nome de Jesus. Viva o melhor de Deus. Você vai viver o melhor tempo de Deus. Você vai chegar a um tempo que você vai olhar para trás e vai ver, olhar para trás e não vai acreditar que passou por tudo aquilo. E vai dizer assim, Senhor, passou que eu nem senti. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que vive e reina para todos sempre. Aquele que não conheceu derrota. Em nome de Jesus. Passe por esse processo calado. Se deixe ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está no controle. Tu vai sair melhor, mais forte do que nunca. E você vai ter experiência para dizer, eu passei pelo vale da sombra da morte, mas eu estou aqui de pé. Olha eu aqui. Glória a Deus, meu irmão. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Fique tranquilo, porque enquanto você está na mão do oleiro, ninguém te toca. Aleluia. O diabo não tem poder. Ele não consegue interferir no processo. Ele não consegue interferir no processo. Ele não pode entrar na tua casa. Ele não pode fazer. Mas deixa Deus tirar tudo o que tem que tirar. Uma vez Eliane fez essa oração. Eu falei, Jesus da glória. E Deus foi tirando, e foi tirando, e foi tirando, foi tirando, foi tirando.
Mas nós estamos aqui de pé para dizer para você: deixa Deus, o que tiver de tirar, tira, Senhor. Arranca, arranca. Não vou fazer força, Senhor. Tira o orgulho, tira o ego, tira a soberba, tira tudo, tudo. Tudo que não for necessário para esse processo e avante, arranca. Eu quero ir leve, porque eu sei que o que o Senhor vai me dar é melhor, é maior. Eu vou sair restaurado, renovado, fortalecido, pronto para receber tudo que tu tem para minha vida, pronto para receber a carga de poder, receber a unção, pronto para ser um vaso para quem quer que precise de azeite chegar e encontrar em mim, ser um agente transbordante da unção de Deus, que eu não posso, que eu não preciso abrir minha boca para falar nada, que só precise andar, que eu precise simplesmente contar, dizer que Jesus pode fazer. Eu só preciso, Senhor, estar nas tuas mãos. Eu só preciso ter uma experiência contigo, para que quando eu encontrar meu irmão, ele se chegar a mim, pronto, eu tenho algo a declarar, eu tenho algo a dizer, eu tenho algo a derramar, a encharcar alguém de palavra de Deus, de unção, encharcar de experiências que pareciam ser para a morte, mas que foi para a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, tome uma decisão. E a decisão mais simples é uma decisão mais orgânica que o barro pode ter, visto que ele não tem controle sobre o seu futuro formato. Ele não tem controle sobre o processo, ele não tem controle sobre a mão do oleiro. Ele não tem controle sobre a forja, de modo que ele fica restrito a simplesmente se permitir ser levado pela mão do oleiro. E esse processo de se permitir, ele vai nos livrar da depressão, vai nos livrar da mente ociosa, ele vai nos livrar da interferência humana, vai evitar que eu recontamine o barro. Eu só preciso ter fé e a certeza de que quando eu sair, quando isso tudo acabar, e vai acabar, eu vou sair uma pessoa melhor. Porque todo processo com Deus tem uma finalidade, que é dar forma, é fazer de nós uma pessoa melhor, entendedora que o barro não tem poder algum. Entender que tudo que vem do Senhor é melhor. Não tira o sono. Então tudo aquilo que vem ou está comigo, que eu trouxe para a minha vida, que não me pertence, que não traz a aprovação do Senhor, pode arrancar, Senhor. O que eu identificar, eu mesmo lanço fora. Conforme a conversa que eu tive com a irmã, que ela mesma declarou: eu era assim, eu tenho certeza, eu fui assim, eu identifico, eu passei a mão assim em volta, sabe? Passei a mão assim no barro e fui encontrando algumas pedrinhas, eu mesmo arrancando. Eu fui percebendo que não cabia nesse projeto novo de Deus. Maravilha, maravilha. Encontrou a sabedoria de Deus, recebeu. Então, em nome de Jesus, o meu desejo hoje para a vida de vocês, para todos da Quarto Solo, os irmãos que estão nos visitando hoje, sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus, à nossa igreja, ao nosso culto. Que
breve nós vamos estar juntos e vamos fazer uma vigília de 3 semanas. Vamos morar lá. O meu desejo é que vocês se tornem olheiros não, se tornem barros suscetíveis à mão do olheiro. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Vocês vão viver coisas extraordinárias. Processos vão cair por terra. Vão se findar. Você vai ser forjado no fogo. Mas vai sair forte, pronto para receber tudo que Deus tem para lançar sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos ajude no meio desse processo. Que o Senhor tenha, eu acredito que o Senhor tem aquelas manias, sabe? Não sei se você já fez isso, se você está lavando. Às vezes eu estou lavando um prato aqui, com a Eliane aqui em casa, aí eu fico falando com os pratos assim, essa peste não acaba, não? Falando com o prato, vocês não acabam, não? Daqui a pouco vem, joga outro prato, daqui a pouco vem, eu falo, gente, vocês não vão parar, não? Eu creio que Deus também trabalha assim com a gente, sabe? Deus vai moldando a gente, vai falando com a gente, com barro. O olheiro vai falando com barro. Aguenta mais um pouquinho. Segura as pontas. Deixa de ser soberba. Deixa de ser brabo. Deixa de ser dono da verdade, barrinho. E ele moldando a gente ali, sabe? Trabalhando ali o barro e falando com a gente assim, deixa de ser bobo. Você vai ficar lindo. Você vai ficar um vaso top de linha. Tu vai ser vendido na Tok Stock. Fica tranquilo. E ele vai mexendo na gente. E que você tenha um ouvido sensível para ouvir a voz de Deus falando, olha, tá doendo agora porque eu estou tirando isso aqui de você. Esse é o grande lance. É o pulo do gato quando a gente está dentro do processo. É ter essa sensibilidade de ouvir Deus falar assim, ai, Senhor, o que está doendo aqui? Fala assim, estou tirando um pouquinho essa arrogância sua aí. Ai, o que está acontecendo aqui, Senhor? O que é isso? Isso aqui é um pouquinho dessa sua verdade, essa sua verdade verdadeira, georgiana, me incomoda e machuca muita gente, essa verdade georgiana. Mas é um processo evolutivo. E não se trata de dinheiro, não se trata de ter, se trata disso aqui modificar. Hoje o Lohan completa 19 anos de idade. E é o nosso orgulho, o orgulho da nossa vida. Os nossos filhos foram crianças que a gente quis ter. Entendeu? Trabalhei firme para ter. Lohan a gente quis durante um ano tentando ter Lohan de qualquer maneira, queria. E um belo dia eu falei assim, hoje você está grávida. Você está grávida, você engravidou hoje. Aí ele falou assim, você é maluco? Eu falei, você está grávida hoje. E Lohan veio. E eu vejo assim, por tudo que a gente passou, todo o processo que a gente passou, toda a dor que a gente passou, todo dissabor, toda a amargura, todo o deserto que a gente passou, valeu a pena. Eu fui próspero, Deus me prosperou, eu fui próspero, eu sou próspero. Nós prosperamos tremendamente, porque nosso filho cresceu, chegou aos 19 anos com o pai e a mãe
com princípios bíblicos inseridos no coração dele, amoroso ao extremo, responsável. Então eu vi que Deus nos prosperou realmente, sabe? Que Deus realmente foi conosco. Eu vejo o cuidado de Deus assim com a nossa vida assim tremendamente. Mas isso teve um processo, que o Lohan também passou por esse processo, né? Mas vencemos para a glória de Deus. Se eu venci, você também vai vencer. Porque o Deus que a gente serve não faz acepção de pessoa. Então nós vamos vencer juntos em nome de Jesus, e quanto a isso não há nada que o diabo possa fazer. Então, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, no nome santo do Cordeiro, aqui me coloco diante de Ti junto com a Tua igreja, que mesmo à distância estamos juntos, porque nos encontramos ligados através dos sentimentos do nosso coração. E quanto a isso não há nada que pague. E quando tudo isso se findar, sairemos pessoas melhores, teremos novas experiências dentro da nossa casa, coisas que precisavam ser resolvidas foram e estão sendo resolvidas dentro de nossas casas. E isso é o Teu Espírito que faz, é o Teu Senhor que faz. Mas nesse momento que nós te pedimos é que o Senhor nos ajude no meio desse processo, no meio dessa turbilhão, desse girar, no meio dessa roda girando, que às vezes nos deixa tonto, ao ponto de nós não entendermos o que está acontecendo e queremos mensurar, queremos calcular, imaginar, trazer memórias de trás, coisas que aconteceram, para fazer com que a gente venha tentar entender o que está acontecendo hoje, para saber que direção nós vamos tomar para frente, para o futuro. Quando na verdade só o Senhor tem uma palavra, a palavra de vida eterna. Por isso, Senhor, às vezes nós nos colocamos nesse vale de incredulidade, porque não acreditamos mais de que o formato vai ser belo, de que o vaso, que esse barro informe, esse barro cheio de problemas, cheio de manias, esse vaso, esse barro cheio de carrapichos emocionais, cheios de problemas, cheios de eus, cheios de Jorge, não vão encontrar nesse futuro, nesse possível vaso, espaço para tudo isso, quando na verdade o Senhor está com as suas próprias mãos, trabalhando em nossas vidas, mudando, moldando, arrancando, nos colocando no centro da Tua vontade, a todo momento tentando, nos puxando, nos empurrando a vivermos esse momento de estarmos no centro da Tua vontade. E a partir daí conseguimos entender que tudo que o Senhor faz é melhor, é bom. Quando nos entregamos a essa roda, quando nos entregamos como barro, sem pretensão alguma de formato, de tamanho, de peso, sem pretensão nenhuma, a não ser a pretensão de estar nas Tuas mãos, de sermos chamados de vaso de honra. Então, que nesse processo o Senhor venha colocar tudo no seu devido lugar, nos ajuda na nossa incredulidade, na nossa impossibilidade de entender esse processo, que ao final da saída da forja, seremos colocados em lugar de honra, e será depositado em nós tudo aquilo que o Senhor preparou, tudo aquilo que o Senhor tem de melhor, tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para essa família, tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para esse marido, tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para essa mulher, tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para esse filho, toda a restituição. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que
esse processo vai se findar num casamento melhor do que quando namoravam. De que esse processo, quando se findar, o relacionamento de pai com filho vai ser melhor do que quando saiu da barriga da mãe, onde todo aquele alvoroço, onde toda aquela explosão de adrenalina ao pegar seu filho pela primeira vez. Eu creio que no final desse processo, o coração de filhos se converterão ao coração dos pais, e o coração de pais se converterão ao coração dos filhos. Que no final desse processo, os maridos amarão mais suas esposas. Que no final desse processo, as esposas vão se submeter, como assim a igreja se submete a Cristo. Pai, no nome de Jesus Cristo, as promessas ao final desse processo vão acontecer. Tudo aquilo que estava travado vai se abrir. Todo o processo na justiça vai desencadear. A vitória vai chegar. Vai vir nas mãos. Ao final desse processo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, as bênçãos vão bater às portas dos teus servos, vão dizer: eu cheguei, eu sou tua bênção. Tome posse. Pai, no nome de Jesus Cristo, no final desse processo, todo aquele que se foi, voltará. E todo aquele que não pertence ao processo vai sair. E a paz que excede todo entendimento será sobre essa casa. E os teus filhos poderão dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao final desse processo, Senhor, os nossos filhos viverão dias de bênção. Ao final desse processo, Senhor, nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos serão alcançados pela minha paciência hoje no meio desse processo. Que no meio desse processo, Senhor, nós possamos dizer: eu e todos os meus irmãos, a Cátia, o Alex, a Sandra, a Poliana, a Eliane, a Márcia, o Ronaldo, a Marcela e tantos outros que estejam aqui nos ouvindo, a Elaine, Pai, no nome de Jesus Cristo, a Luziane, todos possamos dizer, no meio desse processo: Senhor, mostra que Tu és Deus. Mostra que Tu és Deus. E derrama fogo sobre o nosso altar, de forma que queime todo o holocausto, a madeira, as pedras e a água que desce pelo rego, tudo seja consumido, e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém?